Olá pessoal, bem-vindos a mais um treinamento sobre a filosofia global de nutrição da Herbalife. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou o Dr. Nathaniel Wilniski, especialista em nutrição e faço parte do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife. Esse posto me dá uma honra e uma responsabilidade muito grande de trazer para vocês sempre as informações mais importantes, mais relevantes, e hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos fazer um treinamento inesquecível sobre Sua Excelência o Shake. Opa, você deve estar se perguntando, por que Sua Excelência o Shake? E a gente vai começar explicando que o shake é uma excelente combinação de micro e macronutrientes. Quer dizer, tem a quantidade de proteína, carboidrato, gordura, vitaminas e minerais exatamente na quantidade que você precisa para substituir uma refeição. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre micro e macronutrientes, acesse os nossos treinamentos online, que a gente já conversou aprofundadamente sobre esse assunto. Quando você utiliza Sua Excelência o Shake, é importante lembrar que ele tem 18 gramas de proteína de alto valor biológico, ao redor de 200 calorias, 3 gramas de um mix de fibra com fibra solúvel e insolúvel, 23 vitaminas e minerais. Quando você usar o shake, você vai estar pensando em objetivos, né? Você vai querer construir seus objetivos. Quanto mais elevado, quanto mais grandioso for o seu objetivo, mais seriamente você vai ter que adotar o estilo de vida saudável. O que eu quero dizer é que se você somente utilizar o shake e não modificar a sua alimentação, não fizer atividade física, o seu objetivo vai ser construído parcialmente. Se você adotar o estilo de vida saudável, boa alimentação e atividade física, você vai construir o seu objetivo de uma forma muito mais elevada. Você vai fazer o prédio completo. Resumindo, produtos da Herbalife, o shake, junto com a boa alimentação e junto com a atividade física, é o que nós chamamos em toda parte de estilo de vida saudável e ativo, ok? Como que eu posso usar, Dr. Nathaniel, o shake da Herbalife? Você pode usar o shake com 3 objetivos diferentes. Você pode usar o shake para reduzir peso, você pode usar o shake para manter o peso corporal, ou você pode inclusive usar o shake para aumentar o seu peso. Para redução de peso, você deve, das 3 principais refeições do dia, substituir até 2 pelo shake. Ou seja, café da manhã, almoço e o jantar. Você pode tomar o shake no café da manhã, no almoço, no café da manhã ou no jantar e no almoço, e usar o café da manhã com alimentos tradicionais. Das 3 principais refeições, apenas 2 você pode substituir pelo shake para reduzir peso. Para manter o peso, das 3 principais refeições, substitua somente uma, ou o café da manhã, ou o almoço, ou o jantar. E para aumentar, faça as 3 refeições tradicionais, de uma forma colorida, saudável, e acrescente 1 ou 2 shakes por dia. Em qualquer uma dessas situações, você não pode se esquecer da boa hidratação, dos lanches saudáveis e principalmente da prática da atividade física, ok? Então, nós, na filosofia global de nutrição da Herbalife, falamos que você deve fazer 3 principais refeições, café, almoço e janta, e 3 lanches saudáveis, no meio da manhã, no meio da tarde e antes de dormir. Todas essas refeições são muito importantes, mas se eu tivesse que escolher uma, a mais importante, talvez a refeição mais importante do dia seja o café da manhã. O café da manhã é muito importante porque ele é a primeira refeição, ele que vai sinalizar para o meu cérebro a maneira como eu vou gastar energia durante toda aquela jornada, todo aquele dia. A gente acorda, faz um excelente café da manhã e tem energia suficiente para as atividades do dia todo, ok? Então, para preparar o café da manhã correto, eu posso usar o meu shake
na minha casa ou no espaço Vida Saudável. Na minha casa, eu devo preparar ele com o leite semi-desnatado e eu posso variar, além dos sabores, acrescentar frutas ou polpa de frutas. Lembre-se a importância do leite semi-desnatado e na sua casa você pode acrescentar esses sabores. Muita gente fala que sente falta de alguma coisa para mastigar. Olha só, se numa refeição eu utilizo o shake isoladamente, eu tenho uma refeição saudável, com todos os nutrientes que eu necessito e ao redor de 200 calorias. Se a pessoa tem uma grande necessidade de mastigar, eu posso acrescentar uma salada. Se eu comer o shake, se eu tomar o shake e comer uma salada, eu vou ter uma refeição de em torno, ao redor de 220, 230 calorias. E se você não quiser abrir mão de um prato salgado, você pode, por exemplo, tomar o shake com um grelhado, você vai ter uma refeição ao redor de 400 calorias, que ainda assim é muito menos do que uma refeição tradicional. Aquela pessoa que come uma refeição, uma carne, um carboidrato, uma salada, está fazendo uma refeição de mais ou menos 700 calorias. Então, você ainda está deixando de consumir ao redor de 300 calorias, ok? Então, quais são as oportunidades que eu tenho para consumir o shake? Eu posso, na minha casa, preparar o shake sempre conforme o rótulo, mas eu posso acrescentar frutas, eu posso seguir as deliciosas receitas que a gente encontra todos os meses no catálogo da Herbalife, posso acrescentar vários ingredientes sem perder a qualidade e enriquecendo o sabor. Eu posso fazer um shake muito prático para levar, um shake para a viagem, como eu digo. Qual é a sugestão? Na sua shakeira, você coloca o shake, se você quiser usar proteína ou não, coloca a quantidade de leite semi-desnatado para preparar um copo e leva na sua shakeira. Quando chegar o momento de consumir, basta acrescentar água e você vai ter a sua refeição, o seu shake preferido, de uma maneira muito conveniente, muito prática e podendo levar em qualquer lugar que você for. E você pode consumir o seu shake num ambiente, no espaço de vida saudável. Se você quiser tomar o shake num espaço de convivência, falando com outras pessoas sobre estilo de vida saudável, sobre atividade física, sobre oportunidade de se alimentar bem, recebendo motivação num ambiente muito positivo, você, no espaço Vida Saudável, não se limita a consumir o shake e se beneficia com toda essa energia positiva que os consultores independentes da Herbalife sabem proporcionar. Então, algumas lembranças importantes sobre o shake. Em primeiro lugar, o shake não deve ser fonte única da sua alimentação. Lembra que das 3 principais refeições, no máximo 2 você pode substituir pelo shake, mas é muito importante todos os dias você fazer uma alimentação com alimentos tradicionais que seja a mais saudável e a mais variada possível. Não esqueça os lanches saudáveis, no meio da manhã, no meio da tarde, antes de dormir, e a boa hidratação. Outra dica muito importante é preparar o shake conforme o rótulo. Nós vamos falar daqui a pouco que o Conselho Científico da Herbalife só recomenda o shake quando ele é preparado conforme o rótulo. Outra questão muito importante é que o shake foi desenhado e ele foi aprovado para ser consumido por adultos saudáveis. Isso quer dizer que crianças, adolescentes, gestantes, mulheres amamentando, quem vai dizer se essas pessoas podem ou não podem usar o shake é o profissional de saúde, é o médico ou a nutricionista. E uma outra dica importantíssima, o shake é um alimento, pessoal. O shake não serve para tratar nem para diagnosticar nenhuma patologia, nenhuma doença. O shake é nutrição. Lembra que na Herbalife a gente fala que quando você melhora a sua nutrição, você melhora a saúde como um todo. Então o shake e os produtos da Herbalife são alimentos que podem contribuir com a sua boa nutrição. Herbalife é nutrição. Ok?
Eu dei um grande destaque para o preparo conforme o rótulo. E no rótulo, a gente recomenda preparar o shake com o leite semidesnatado. Por que leite semidesnatado? Para a Anvisa, um produto só pode ser dito substituto de refeição se ele tiver mais que 200 calorias e menos que 400, além de uma quantidade adequada de proteína, carboidrato, vitaminas, minerais, fibra e gorduras. Se você preparar o shake com água, por exemplo, esse shake vai ter menos de 90 calorias e vai estar muito longe do conteúdo nutricional adequado. Se você preparar o shake com leite desnatado, ele vai ter entre 180 e 190 calorias, também não atinge essa recomendação de no mínimo 200 calorias para substituir uma refeição. Somente quando você prepara o shake com o leite semidesnatado é que você obtém esse resultado nutricional e calórico equilibrado. E outra questão importantíssima para o preparo é as medidas. Um shake, dos shakes cremosos, eles devem conter 21 porções por embalagem. Então, para preparar um shake cremoso, eu vou utilizar o leite semidesnatado, que já está aqui, e vou usar duas, ó, isso é aquela colher que a vovó usa em casa. 1, 2 colheres e meia, né? Então, isso são exatamente 2 colheres e meia, e somente assim o shake vai atingir o conteúdo nutricional adequado para substituir uma refeição. Se você preferir usar o shake, se você preferir usar o shake baunilha não cremoso ou o shake frutas tropicais, 2 colheres para 250 ml do leite semidesnatado, ok? Agite bem e você tem o seu delicioso shake para tomar. É muito importante lembrar que somente preparado dessa maneira você obtém o sabor, a praticidade, a qualidade e a delícia do produto da Herbalife, ok? Somente assim, preparado dessa maneira, o Conselho Científico endossa os produtos. O Dr. Ribeiro, o Dr. Ignarro, o Dr. Nathaniel recomendam o shake preparado com leite semidesnatado e as 2 colheres e meia ou 2 colheres. Bom, além de falar do preparo correto, algumas outras questões muito importantes sobre Sua Excelência o Shake. Em primeiro lugar, muita gente questiona a presença da lactose. O que é a lactose? Lactose, pessoal, é um açúcar natural presente em leite de origem animal. Então, lactose é açúcar. Algumas pessoas não têm uma enzima que digere esse açúcar até a forma de glicose. Essa enzima se chama lactase. Então, pessoas que não têm a quantidade ou a eficácia exata da lactase não conseguem digerir a lactose e esse açúcar acumula no intestino, gerando gases e outros desconfortos. Então é muito importante que pessoas que tenham intolerância à lactose perguntem a seu profissional de saúde alternativas para consumir o shake. O shake, ele possui proteína do soro do leite. Essa proteína do soro do leite pode conter traços de lactose, numa quantidade insignificante. A maior parte da lactose do shake está presente no próprio leite. Então, esse profissional da saúde, a nutricionista, o médico, pode orientar a pessoa que é intolerante à lactose outras maneiras de preparar o seu shake que não ofereçam risco para a sua saúde. É muito importante que você entenda a diferença entre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca. Lactose, como eu falei, é um açúcar, então não existe alergia a açúcares, a gente só tem alergia a proteínas. Quem é alérgico à proteína do leite de vaca, aí sim
também deve consultar o seu profissional da saúde, mas é muito provável que esse colega vai recomendar a não utilização do shake, porque o shake possui a proteína do soro do leite. Agora, quem é intolerante à lactose pode sim encontrar fórmulas junto com o seu médico, com a sua nutricionista, de obter o sabor e a qualidade nutricional do shake sem colocar em risco a sua saúde e nem criar nenhum desconforto, ok? Então, vamos comemorar essa informação sobre a lactose com um gole de shake. E o próximo assunto que eu quero compartilhar com vocês é o glúten. Esse é um tema bastante polêmico. O que é o glúten? Gente, o glúten também é uma proteína. Ao contrário da lactose, que é um açúcar, o glúten é uma proteína presente em 5 cereais: trigo, cevada, centeio, aveia e malte. Então, pessoas que têm alergia ao glúten possuem uma doença chamada doença celíaca e devem evitar completamente o uso de produtos que contenham glúten. Somente quem tem doença celíaca tem a sua saúde colocada em risco quando usa o glúten. Então, por isso, as autoridades de saúde de todos os países recomendam que as indústrias coloquem no rótulo do produto se esse produto possui ou não possui glúten. Por quê? Porque se a pessoa é um doente celíaco, ou seja, ele tem alergia ao glúten, ele fica doente na presença do glúten, essa proteína causa uma irritação no intestino que vai comprometer a nutrição dessa pessoa, essa pessoa não pode usar nenhum produto que contenha glúten. Por isso é responsabilidade da indústria expressar essa questão no rótulo, ok? Bom, muita gente notou que até um pouco tempo atrás os shakes da Herbalife vinham expresso no rótulo que não contém glúten e agora contém. O que aconteceu? O produto, a fórmula não mudou nada. É importante que você anote aí, a fórmula do produto não mudou. Hoje, mesmo pequeníssimas quantidades de glúten, o que a gente chama de traços de glúten, as indústrias responsáveis devem colocar essa informação no rótulo. Então, se você já utilizava o produto da Herbalife antes e não tinha problema nenhum, o produto não mudou de forma alguma. A fórmula e a qualidade do produto é exatamente igual. O que foi modificado é apenas o rótulo. Então, o que falar sobre esse mito? As pessoas falam que o glúten engorda. Gente, várias atrizes, várias pessoas formadoras de opinião começaram a fazer dietas que retiraram o glúten da sua alimentação e começaram a reduzir de peso. Olha, o glúten não engorda, o glúten é proteína. O que engorda é as farinhas que contêm glúten. Então, aonde que são os alimentos que a gente encontra mais comumente o glúten? Pão, biscoitos, bolos, bolachas, tortas, pizzas, esses alimentos são a principal fonte de glúten. É óbvio que a pessoa que corta esses alimentos da sua dieta, o que vai acontecer? Elas vão reduzir peso. Mas é importante que você possa explicar para o seu cliente. Nem todos os alimentos saudáveis são ausentes de glúten. E nem todos os alimentos que não contêm glúten são saudáveis. Exemplo, batata frita, pão de queijo, rapadura não contém glúten. E vocês concordam comigo que são alimentos que engordam bastante? Então, eu quero que você, em relação ao glúten, me ajude a compartilhar essa informação. O rótulo mudou, mas o produto, a fórmula não mudou. Somente quem tem que cuidar o glúten na dieta são os portadores de doença celíaca e tirar o glúten da alimentação não é o glúten que emagrece, e sim os farináceos e os carboidratos onde o glúten está presente. Lembra do exemplo que eu falei para vocês? Vários alimentos que não contêm glúten são extremamente calóricos e não são saudáveis, e o shake, que no rótulo declara que tem uma quantidade mínima de glúten, é um alimento saudável e pode substituir com grandes vantagens até 2 das 3 principais refeições, ok? Então, você
que é um consultor independente da Herbalife, a sua principal missão é incentivar os seus clientes a adotarem o estilo de vida saudável. A maneira de fazer isso é você, em primeiro lugar, adotar esse estilo de vida. Boa alimentação, atividade física, uso correto dos produtos, Sua Excelência o shake conforme o rótulo, explicar a mensagem correta de todos os produtos para os seus clientes e assim manter eles sempre motivados para que eles também adotem o estilo de vida saudável e você passa a ser um agente de mudança colaborando para transformar o mundo num lugar mais saudável. Onde obter essas informações? Não perca nenhum treinamento corporativo, treinamento da sua liderança perto da sua localidade, a literatura oficial da Herbalife, o guia dos produtos, o catálogo dos produtos. E se você ainda tiver alguma dúvida, por favor, conte com a gente. Junto com a minha equipe, hoje não é possível o Dr. Nathaniel responder sozinho as milhares de perguntas que têm chegado todos os dias, mas a gente tem uma equipe de profissionais extremamente capacitados. Você pode consultar através dos telefones que você está vendo aí na sua tela ou através do e-mail nab@herbalife.com.br. Não esqueça do .br, porque alguns e-mails têm chegado sem o .br, na verdade não tem chegado e tem ido para outros lugares, ok? Pessoal, do meu coração para o coração de vocês, era a mensagem que eu queria deixar nesse treinamento sobre o shake. Conto com vocês para adotarem um estilo de vida saudável. Vamos levar cada vez mais a missão do Mark Hughes de transformar o nosso planeta num lugar mais saudável e eu espero vocês aqui no nosso próximo treinamento. Um abraço, um beijo, saúde e sucesso!